Nesse vídeo eu quero compartilhar uma entrevista sobre transtornos de personalidade que eu concedi ao programa Consulta ao Doutor. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Antes de tudo, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações para ser avisado de novos conteúdos. Muito obrigado e bom vídeo para você. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre os transtornos de personalidade. Já anunciei nas nossas redes sociais, várias perguntas já chegaram em inbox sobre o tema. Aproveita a oportunidade. Muita gente confunde transtorno de personalidade com transtorno de humor. A gente vai saber essa diferença aqui durante o programa. Ligue para cá e faça sua pergunta ao vivo. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor. facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também eu estou esperando por você. Você manda sua mensagem particular ou então comenta na última foto. É bem fácil de participar. É @Denise Luque, eu estou esperando por você. Quem gosta de saber um pouquinho mais dos bastidores, vai lá no @TVHit para você assistir todo o conteúdo e ter todo o material à sua disposição após cada programa. YouTube, canal Hit TV, se inscreva e ative as notificações. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Fernando Fernandes, que é psiquiatra, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite. Hoje a gente fala sobre esse tema que gera mesmo muitas dúvidas, né? Aliás, quando a gente traz psiquiatras e psicólogos aqui, a gente tem participação imensa, porque são situações que a família às vezes quer ajudar, não sabe como. Existe um preconceito ainda que a gente aborda mais para frente sobre a ida, a busca por esse médico que é o psiquiatra, e mesmo quando ele recomenda, além do trabalho que ele faz, a terapia, também existe uma dúvida, será que há necessidade? Já estou indo ao psiquiatra, para que buscar a terapia? Já a gente fala sobre isso. Vamos começar então, sabendo um pouquinho mais, o que são os transtornos de personalidade? E a gente colocou no plural, porque são vários, né? Mas tem um que é mais comum, né? Tem um que é muito mais comentado, que gera muito mais atenção, que é transtorno de personalidade borderline. Tá. Mas pelas classificações atuais, ele é um dentre 10 transtornos de personalidade que são catalogados. E se a gente pegar a literatura mais clássica, podem ser descritos muitos outros vários, né? Então, hoje em dia, são categorizados em 10. E o que eles têm em comum? É um padrão de comportamento, é um padrão de relacionamentos e é um padrão de trabalhar as emoções que ele é constante, pervasivo ao longo da vida. Então, normalmente os sintomas começam na adolescência, se consolidam no início da vida adulta e configuram um padrão de comportamento da pessoa. Então, não é uma coisa que, vamos dizer assim, eclode em algum momento uma doença, toma remédio, ela passa. Não é bem isso. Então, é um padrão de comportamento que vem na formação da personalidade da pessoa. Daí que vem o nome transtornos de personalidade. Então, o que há de comum em todos eles? É um padrão pervasivo, normalmente começa na adolescência. Ele é um padrão disfuncional, leva a prejuízo. Então, não é qualquer jeito de ser um pouquinho mais estranho ou excêntrico que é um transtorno de personalidade. Ele leva a prejuízos e leva a um grau de sofrimento. Então, isso é o que há de comum entre todos os transtornos de personalidade. Você falou da formação, né, da personalidade. Então, sim, qual que é o período, em que idade, até que idade estamos formando nossa personalidade? Dá para dizer? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Para se fazer o diagnóstico dos transtornos de personalidade, existe uma idade aí que até certo ponto ela é meio arbitrária, né? Baseada em estudos, mas até certo ponto ela foi escolhida, que é 18 anos. Antes dos 18 anos, a gente não faz um diagnóstico de transtorno de personalidade, apesar que
uma pessoa que vai vir a ter o diagnóstico de transtorno de personalidade, o comportamento já começa. Muitas vezes percebe-se no final da infância, pré-adolescência, sobretudo na adolescência, o comportamento já aparece e acaba se consolidando no início da vida adulta. Agora, a gente não faz o diagnóstico antes dos 18 anos. E hoje em dia, pensa-se até em prolongar um pouco isso, por quê? Porque o neurodesenvolvimento da pessoa, aí eu estou falando, não é só de comportamento, não, é coisa cerebral mesmo, coisa neurológica. O desenvolvimento do sistema nervoso central, ele ainda não se consolidou. Então, a gente não pode acreditar que essa pessoa vá ter um padrão de comportamento consolidado antes dos 18 anos. Então, é basicamente isso. A personalidade, ela começa a se formar. Assim, dependendo do modo com que você olha o que é uma personalidade, ela começa a se formar na concepção e vai até o final da vida, né? Mas vamos dizer aí, o período crucial é principalmente a adolescência até o início da vida adulta. Será que popularmente a gente usa essa palavra personalidade da maneira certa? Eu tenho personalidade forte. Isso é personalidade? Como que você descreveria, então? Como é que se descreve? Um modo de descrever que é simples, mas ele é correto, é dividir a personalidade em duas partes, né? É um modo muito didático, assim, para o pessoal que está vendo a gente entender. Nós temos características que são inatas, características que a gente herdou dos nossos pais, que a gente, nos nossos primeiros desenvolvimentos, a gente adquiriu, que são as características temperamentais. Legal. Então, seriam, assim, características que são puramente da nossa constituição, né, física e psicológica. E características que têm muito mais a ver com a nossa educação, com o nosso aprendizado e com as nossas experiências, que seriam relacionadas ao caráter. E aí a palavra caráter tem um sentido um pouco diferente do que se usa no dia a dia. Perfeito. Então, juntando as nossas características temperamentais com o nosso caráter, isso aí daria a nossa personalidade. É um jeito didático, é simples, mas é um jeito fácil de entender. Então, a personalidade tem a ver com características inatas e tem a ver com características que a gente foi adquirindo ao longo da vida, pelos nossos relacionamentos, experiências, educação que a gente recebeu. Junta isso, a gente tem a personalidade. E uma coisa legal de falar desde já é que é tudo muito mutável. Mesmo as nossas características inatas ruins, a gente pode atenuar de diversas formas. Nossas características inatas boas, nós podemos aperfeiçoar. Agora, em falando do caráter, aí o grau que a gente pode manejar isso, com educação, ensino, experiências e vontade própria, é muito maior. Então, personalidade é algo, assim, ao contrário de que algumas pessoas pensam, havendo uma boa orientação, a gente consegue mudar bastante para bem, né, de preferência. Perfeito. Você falou sobre a questão da idade. Quando a família percebe, os médicos vêm aqui, eles costumam dizer, olha, os pais, né, e aqui eu vou engatar os avós também, porque às vezes os avós cuidam da criança, são especialistas naquela criança, né? Eles sabem, se algo está errado, a família vai saber ou vai desconfiar, pode não ser nada, mas está fugindo fora de como é a família. Isso também chama atenção, né? Porque aqui eu trago a questão do ambiente. Se é uma família que já tem um comportamento mais introspectivo, diferente, não socializa muito, para aquela família, isso é normal, por mais que tenha um problema. Mas se está fora ali de como as coisas acontecem naquela casa, isso chama atenção. Ambiente tem impacto também? Absolutamente. O primeiro aprendizado que ele tem é a observação dos pais. De qualquer criança, né? É a observação dos pais. Aquele vai ser o padrão de comportamento, de relacionamento, de interação entre as pessoas, né? Então, se a criança se desenvolve num ambiente que tem muita briga, as pessoas só falam gritando umas com as outras, não existe conversa, não existe diálogo, não existe discussão no bom sentido da palavra, né? É lógico que aquilo lá absorve e acaba introjetando aí na personalidade dela. Nada que não possa ser mudado, mas é lógico que o primeiro padrão vem da família. Agora, você me falou uma coisa interessante, né? Os pais são especialistas na criança, mas os pais também eles estão muito envolvidos afetivamente. É lógico, e tem que ser assim mesmo. E aí o que acontece? Aí tem uma armadilha. Porque muitas vezes os pais acabam relativizando demais comportamentos disfuncionais da criança. Justamente isso normalmente é fruto de insegurança dos pais. Ninguém quer ter um filho com problema. Então, muitas vezes, a própria insegurança dos pais retarda uma busca por tratamento. Eu já vi muitas vezes isso.
Agora, a coisa mais legal que tem, coisa mais bonita é o que você falou. O pai é especialista naquela criança, percebe algo que está fugindo do normal, usa os recursos disponíveis para ele para ir buscar ajuda. É assim que tem que ser. Esse é o melhor que você pode fazer pelo seu filho, porque quanto antes houver uma intervenção, a gente está falando de transtornos de personalidade, quanto antes houver uma intervenção positiva, o jovem está na formação da personalidade, aquilo lá pode ser corrigido, né? O que é muito mais difícil quando estiver na vida adulta já. Perfeito. Quando você fala do ambiente, como é que se pode mudar isso para já se tornar favorável? Uma família que tem diagnosticado, já a gente fala como é que faz o diagnóstico. Alguém que tem diagnosticado um jovem, né, com o transtorno de personalidade. Então, estou pensando aqui num diagnóstico até cedo, aos 20 e poucos anos. E como que a família tem que mudar? Porque a família também tende a proteger, dizendo, olha, não fala isso que vai desagradar, ele não gosta. Protege também isolando um pouco, né? Tirando um pouquinho ali de cena. Em geral, isso não é tão favorável. Se a pessoa se o jovem já tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, lembrando que transtorno de personalidade é uma gama de transtornos, né? Não é um apenas. E então, cada um tem suas características, exatamente. É muito importante a orientação do profissional sobre como trabalhar situações que são dificultosas. Perfeito. Por exemplo, os transtornos de personalidade que mais chamam a atenção, que o pessoal fala, são aqueles que têm instabilidade das emoções. Por exemplo, principalmente o transtorno borderline. O modo de trabalhar as emoções e o vínculo no transtorno de personalidade borderline é muito diferente de por exemplo, um transtorno de personalidade esquizoide. Que o transtorno de personalidade borderline, ele acaba hiperreagindo nas situações em que há alguma diferença, algum problema de relacionamento. Ele hiperreage. Já o esquizoide é o contrário. O esquizoide não está nem aí para relacionamentos, né? Os relacionamentos para eles tendem a ser mais frios mesmo. Então, é lógico que a abordagem é totalmente diferente. Num borderline, a gente vai atuar de modo a privilegiar um controle das emoções. E num esquizoide, o contrário, vai atuar de modo a expressar mais as emoções. Muda tudo, até remédio. E de fato dá para mudar, né? Sim. Independente de qual seja o problema, o transtorno, o diagnóstico que vai se ter, sempre dá para mudar, né? Sempre dá para melhorar. Muitos casos em psiquiatria são crônicos, de difícil tratamento, e às vezes a pessoa não vai ficar 100%, mas melhorar muito sempre dá. Basta diminuir esses prejuízos. Exatamente, diminuir os prejuízos, diminuir o sofrimento, melhorar os relacionamentos, sim. Isso dá para fazer sim. Tá. Vamos lá, anotei aqui várias questões. Você falou de padrão de comportamento, que acompanha a pessoa, então, desde sempre, né? Desde a infância pode acompanhar. Não faz o diagnóstico da infância, mas é algo que, como as telespectadoras ligaram aqui, não significa que esse é o problema dos telespectadores que ligaram, mas você já veio acompanhando. Primeiro não tinha grande prejuízo ou era algo bem menor, porque, né, enfim, dada a proporção da idade, e depois isso vai chegando, acumulando, como uma bola de neve, é isso? Exatamente. Muitas vezes na infância é imperceptível, às vezes já começa a se perceber algum comportamento na infância, né? Por exemplo, uma coisa muito comum no transtorno de personalidade antissocial, que é o que se chama de o psicopata, né? Que é um transtorno de personalidade. Muitas vezes na infância já aparece o quê? Judia de coleguinhas, por exemplo, maltrata animais, tem atitudes mentirosas, dissimuladas, isso pode aparecer já na infância. Agora, longe de uma criança que às vezes, né, tem uma atitude como essa, falar que vai ser um psicopata. Por isso que a gente não pode, mas a gente tem que ficar atento se esse padrão começar a ser meio repetitivo, né? Atitudes manipulativas, por exemplo. Então, eu estou dando o quê? Um exemplo de alguns indícios que podem aparecer na infância já. Não se faz o diagnóstico, você já aprendeu bem, não se faz. Não faz. Por quê? Porque a pessoa vai ter um desenvolvimento e, de acordo com o direcionamento que ela tem, isso pode simplesmente desaparecer. Agora, se isso aí se sedimentar na adolescência, indo para o início da vida adulta, aí é feito o diagnóstico, né? Agora, por mais que não se faça o diagnóstico na infância, não significa que não precisa de um acompanhamento, porque senão a gente não consegue dar essa diretriz nova para não chegar na fase adulta. Exatamente, absolutamente. Não é porque não se faz o diagnóstico que não é passível de tratamento. Porque, olha, vamos separar duas coisas. Uma coisa é fazer o diagnóstico psiquiátrico. Outra coisa são os comportamentos que já são disfuncionais e patológicos. Podem não ainda configurar uma doença, mas os comportamentos já vão trazendo prejuízo. E vamos
lembrar, né? Pais, educadores, todos nós, né? Que convivemos com crianças, pré-adolescentes ou adolescentes. São pessoas em formação, todo cuidado é pouco. Acho que toda atitude, toda intervenção que a gente vai fazer, a gente tem que pensar assim, qual vai ser o aprendizado que ele vai ter, o que ele vai aprender, como isso pode modificar positivamente o comportamento dessa pessoa. Então, se a gente já vê esses comportamentos disfuncionais, claro sim, ainda que não tenha o diagnóstico, vamos consultar um psicólogo ou um psiquiatra da infância e adolescência para a gente fazer uma intervenção boa. Perfeito. Quando você fala desses comportamentos, e aí principalmente na infância, eu não sou mãe ainda, mas eu vejo e observo isso e leio sobre, é importante sempre trazer a empatia para a criança, né? Então, como você se sentiria? Olha, não faz isso, a outra pessoa não gosta, você também não gostaria se fosse com você, se colocar no lugar do outro, né? Os pais sempre tentam fazer isso, que é muito válido, né? Se aprende isso, né? Quando você fala de algo na infância, maltratar o coleguinha ou algum animal, enfim, aqui faltou empatia. Como é que faz para melhorar essa questão, então? Como é que se observa? Não tem empatia? Porque você falou do psicopata, por exemplo, falta empatia, né? Explica um pouquinho, só enquanto eu chego até lá para dar um recadinho. Doutor, vou deixar essa pergunta aqui com você, enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor. E eu já explico, então. Isso, pode explicar. Então, o que acontece aqui é, assim, empatia é algo que se aprende. Empatia é uma característica inata do ser humano, mas também é algo que se aprende. Então, o que a gente pode fazer? Uma coisa que as mães naturalmente fazem. Por exemplo, mãe, quando você pega o seu bebê que está com algum problema, está com cólica. Quando você fala, olha só, está com algum problema, está com cólica, você está demonstrando ali uma ligação afetiva com o problema que ele está, não é isso? E aí você faz alguma intervenção para ele melhorar e fala, olha, tá vendo? Melhorou, pode ficar calmo. O que você está ensinando desde muito cedo para ele? Ele pode expressar o sentimento dele, eu vou compreender o sentimento dele e eu vou ajudar ele a resolver esse sentimento. Então, isso tem que ser um exercício para a vida. Então, diante de uma criança, de um pré-adolescente que está apresentando algum problema, primeira coisa, mostre empatia, valide o sentimento dele, né? Não menospreze o sentimento da criança, por mais tolo que ele possa parecer. Mostre empatia. Em segundo lugar, dê segurança. Fala, isso vai se resolver. Ajude. Esse é um aprendizado que ele tem de que os sentimentos dele são importantes, expressar o sentimento é importante e ele vai ter apoio para solucionar os problemas dele. Então, essa pergunta foi criar um ambiente saudável para o desenvolvimento e o manejo adequado das emoções. A presença dos pais nesse sentido é muito importante. Mostrando empatia, validando o sentimento das crianças, dos adolescentes e, com solidariedade, prestar apoio e mostrar que é possível resolver os problemas. Eu acho que, olha, fazendo isso é o melhor que se pode fazer para a formação aí da personalidade, né, das crianças e adolescentes. E, não vai perder nada do nosso bate-papo. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem muito mais. Até já! Estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os transtornos de personalidade. Quem tira as nossas dúvidas é o médico psiquiatra Dr. Fernando Fernandes, me acompanha no programa de hoje. Você que está em casa, ligue e participe. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também espero a sua participação, @Denise Luque. Doutor, vamos lá. Como é que faz diagnóstico dos transtornos de personalidade? Pois é, cada um dos transtornos tem um padrão de comportamento já relativamente conhecido, né? Os pacientes não precisam ter todos os transtornos, mas, por exemplo, o transtorno borderline. Já existe lá um padrão de comportamento que os profissionais que têm experiência conseguem reconhecer. De 10 tem que ter pelo menos 5, alguma coisa assim, né? Coisas desse tipo, né? Tá. Existem lá os critérios objetivos, mas assim, tem um padrão de comportamento que o profissional consegue reconhecer também. Em geral, os transtornos de personalidade, ele tem um núcleo e ao redor desse núcleo podem circundar uma série de outros sintomas, né?
Tem os critérios, como você falou, mas, por exemplo, no borderline, o núcleo, o que é? É uma instabilidade das emoções ligado aos relacionamentos, aos vínculos que a pessoa tem, né? Esse seria o núcleo. Já no psicopata, né, no transtorno antissocial, o núcleo seria o déficit de empatia. E aí, em volta disso, desenvolve-se um monte de outros sintomas. No esquizoide, por exemplo, é o isolamento. Mas não é um isolamento como a gente fica, um deprimido, que fica triste e se isola. Não, é um isolamento que já é próprio da característica da pessoa. Ela não se sente mal com isso, ela se sente bem isolada, né? Então já é um padrão contrário do borderline. O borderline, a expressão dos sentimentos nos relacionamentos é muito exacerbada. No esquizoide é exatamente o contrário. Mas gera né? prejuízo mesmo assim, mesmo não sendo nenhum problema para ele. Exato. Muitas vezes ele não reconhece como problema para ele, mas acaba gerando prejuízo, não é? Uma pessoa que tem esse retraimento social muito intenso, poxa, não desenvolve, qualquer trabalho que exija algum grau de relacionamento não vai desenvolver bem, as amizades ao longo da vida, elas não vão ser formadas ou vão ser bem menos do que poderiam. Até então, vida escolar, né? Já ficou comprometida aí. Absolutamente, né? Aquela criança mais isolada, que não brinca, não faz amigos, o desenvolvimento dela acaba ficando de alguma forma prejudicado, né? Então é isso, existe normalmente um núcleo referente àquele transtorno, né, transtorno de personalidade, e gravitando nesse núcleo uma série de outros sintomas que podem acontecer. Então, um profissional experiente, ele vai avaliar esses sintomas e fazer o diagnóstico ou não, dependendo de outras coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, por exemplo, a instabilidade das emoções pode estar ligada ao transtorno bipolar e muitas vezes isso é difícil de discernir e é preciso um profissional com experiência. Por isso que aquilo que você falou, doutor, tem uma série de sintomas, se você tiver 3, 4... isso tem a sua validade de alguma forma, mas precisa um profissional avaliar. Perfeito. Porque muitas vezes a gente faz um checklist e não é nada daquilo, você está confundindo com outra coisa, né? Perfeito. E para quem está em casa também, né? Porque é fácil encontrar esses parâmetros, né? Se você buscar os artigos científicos, você encontra isso, né? Mas não dá para fazer isso em casa. É um profissional que tem que olhar, avaliar, te conhecer, saber como é que funciona. Mas, de qualquer forma, é um diagnóstico clínico, não tem exame que aparece. Não tem exame, o diagnóstico é clínico, né? Sobre procurar no Google e ver, o que eu digo para os pacientes normalmente é isso. A informação do Google não está necessariamente errada, mas ela é muito básica. É aquela coisa caricata, é o protótipo, né? E as doenças psiquiátricas, elas são muito mais complexas do que aquilo, né? Agora, uma coisa é legal, a pessoa pode ver, desconfiar e falar assim, pô, será que o meu problema tem algum tratamento? E aí buscar uma ajuda profissional. Nesse sentido, é bem legal. Perfeito. Remédio. Então, fez o diagnóstico, já começa a tomar remédio. Como é que avalia qual que é o melhor remédio? Porque eu sei que a medicina avança, evolui muito, a indústria farmacêutica também aí no mesmo passo. E a gente tem hoje remédios diferentes, dosagens especiais, né? Então, todo mundo tem medo de tomar remédio que mexe com essa parte psiquiátrica. Queria entender. Ah, tá. Então, vamos lá. Falando genericamente, os remédios psiquiátricos, eles são extremamente seguros, ao contrário do que fala... Ao contrário do dito popular. Do popular, exatamente. Eles são extremamente seguros. Com o avanço da psicofarmacologia, sobretudo nos anos 90 e 2000, aqueles efeitos colaterais que antes eram muito importantes, eles diminuíram muito. Então, os remédios mantiveram a eficácia ou aumentaram a eficácia e o efeito colateral, eles hoje são muito bem tolerados. A imensa maioria das medicações psiquiátricas não causa dependência, ao contrário do que se fala, vou ficar dependente do remédio, não. Com exceção, talvez, dos estimulantes e dos calmantes, os benzodiazepínicos, antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor, eles não causam dependência. Ah, mas eu conheço uma pessoa que usou por anos e anos. Isso pode acontecer porque muitos transtornos psiquiátricos são crônicos e a pessoa tem que usar o remédio mesmo, né? Mas isso não significa que o remédio causa dependência. E no caso dos transtornos de personalidade, os remédios são importantes para atenuar algumas características temperamentais da pessoa. Por exemplo, se a pessoa é muito impulsiva, o remédio pode ajudar um pouco. Por exemplo, se a pessoa varia muito as emoções, talvez o estabilizador de humor possa ajudar um pouco. Mesmo não sendo algo exatamente um transtorno de humor. Exatamente. Mas dentro você tem uma característica...
usa. Exatamente. Você acertou em cheio, né? Porque o transtorno de personalidade, ele pode apresentar várias características comuns aos transtornos do humor. Então, as medicações usadas no transtorno do humor podem ajudar. Mas, no caso dos transtornos de personalidade, a psicoterapia sempre é fundamental também. Vamos lembrar que é um transtorno do desenvolvimento da personalidade da pessoa. Então, a psicoterapia e a disposição própria para mudar o comportamento, o padrão das emoções, elas são necessárias. Então, são remédios, muitas vezes, associados à psicoterapia. Alguma síndrome, o transtorno de personalidade ou os transtornos de personalidade podem estar associados a algumas síndromes? Absolutamente. Era o que eu ia falar, mesmo que eu ia dar um jeito de desviar o assunto para falar disso. Porque muitas vezes as coisas acontecem juntas. A imensa maioria das pessoas, por exemplo, que tem transtorno de personalidade borderline, vai ter depressão muitas vezes em um ou mais momentos da vida. Então, entra nisso também, que as coisas podem aparecer juntas. Aí o diagnóstico é um desafio maior ainda. Por isso que precisa fazer o diagnóstico direitinho com o profissional com experiência. Então, uma pessoa que está fazendo tratamento para o transtorno, por exemplo, o borderline, pode apresentar depressão. Aí é preciso fazer um tratamento para a depressão também. Muitas vezes, as oscilações de humor são do transtorno bipolar junto com o transtorno borderline. Aí é um caso de difícil diagnóstico e de difícil tratamento. Precisa de um profissional experiente para lidar com isso. Então, você acertou em cheio, junto com o transtorno... Aliás, não só pode acontecer, como, obviamente, uma pessoa que tem transtorno de personalidade tem um risco maior de adoecer, por exemplo, por depressão. Então, as coisas têm que ser vistas juntas. Perfeito. E aí eu estou imaginando aqui que é uma pena que no Brasil isso não aconteça com tanta frequência, mas não pode sumir de vista esse paciente do médico. Você não pode perder esse médico de vista, não que não possa trocar o médico, mas assim, você tem que carregar esse histórico com você em qual médico que você procurar da próxima vez. E como os remédios são controlados... Sim. Precisa voltar a esse especialista, porque a pessoa melhora, tem muito isso aqui, né? A pessoa melhora, acho que não precisa mais tomar o remédio. Olha, os transtornos de personalidade, eles tendem a ser crônicos, né? Tendem a ser crônicos. Não se fala em cura, né? Olha, isso é um difícil, assunto né? Relativamente controverso, mas assim, normalmente não se fala. Normalmente a pessoa precisa de um segmento de longo prazo. Pô, será que há pessoas que mudam tanto o comportamento que deixam de apresentar os sintomas? Isso existe também. Mas, em geral, o acompanhamento é de longo prazo, né? Transtorno de humor bipolar, por exemplo. O transtorno bipolar é uma doença crônica, então precisa de um tratamento de longo prazo. Metade dos casos de depressão são recorrentes, né? Ou no mínimo, só um exemplo para depressão. 17% das pessoas têm uma vez na vida. Dessas, metade vai apresentar pelo menos mais um episódio. E se apresentou o segundo, a chance de ter outros é maior. Ou seja, essas pessoas precisam de um segmento mais prolongado. Hoje mesmo, agora há pouco, um ouvinte falou: a minha filha se tratou, aí parou, e aí tá essa confusão, ela tá brava, brigando. É um caso de quem abandonou o tratamento e, obviamente, precisava continuar o tratamento. Agora, uma coisa que você falou é verdade. Muitas vezes o tratamento é longo e muitas vezes você não está encontrando o resultado que você quer. Estou falando do paciente, né? Na visão do paciente. Bom, eu não estou tendo o resultado que eu quero, eu não estou me dando bem com esse profissional, nada impede você procurar outro profissional, né? É uma coisa extremamente saudável, seja para uma segunda opinião, ou seja para você encontrar alguém com quem você se dê melhor, que você confie mais no trabalho. É muito importante a confiança. Olha, eu fui muitas vezes chamado por amigos ou contratado por outras pessoas para uma segunda opinião e muitas vezes o que eu fui ver eram problemas de comunicação. Então, muitas vezes, se você está com um problema de comunicação com o seu profissional, tente conversar com ele. Não deu certo? Procure outro. Mas, assim, você tem que ter o teu profissional de referência e, de preferência, se manter com ele, porque ele vai conhecer a tua história, a tua resposta aos tratamentos, o teu padrão de comportamento e etc. Então, tem que manter, sim. Pular de médico em médico, às vezes porque você não se deu bem, mas às vezes é porque ele não disse aquilo que você queria escutar. Você pode sempre estar partindo do zero, né? Cada vez que você começa a fazer um tratamento, é do zero de novo, porque ele não sabe o que você já fez, né? Então, se for um profissional cuidadoso e que trabalhe com o tempo, ele vai pesquisar e vai dar com o trabalho, ele consegue, às vezes, né, dar um andamento no tratamento. Mas muitas vezes a pessoa acaba saindo do zero. E eu recebo, né? Porque eu trabalho com transtornos do humor, então muitas vezes
vezes a gente recebe pacientes crônicos que já passaram por muitos médicos. E o que eu recomendo sempre, quando eu vejo um padrão de pular muito de profissional, logo no início eu falo assim, olha, seja comigo ou seja com outra pessoa, você tem que ter o teu profissional de confiança. É mais ou menos o que o povo faz com dentista. A gente acaba tendo um dentista de referência, né? Para quando eu precisar, eu vou lá buscar. Então, a gente tem que ter essa confiança, esse vínculo com o profissional também de saúde mental, seja médico ou seja psicólogo. Isso aí é muito importante. Como é que se alinha a expectativa do paciente com relação ao tratamento? Porque você começa a fazer o tratamento, dizem, aí você me corrige se estiver errado, que demora um pouco para esse remédio fazer efeito. E por mais que a pessoa tenha demorado anos para buscar essa ajuda, ela quer que no primeiro comprimido ela já tenha um resultado satisfatório, né? E qual é o resultado satisfatório? Eu sei que varia de pessoa para pessoa, né? Mas o quê? É diminuir crises? Explica um pouquinho pra gente, porque você precisa alinhar isso, né? Senão a família, ou mesmo a pessoa o paciente, vai dizer, não deu certo, acho que esse remédio não tá fazendo efeito. Pois é, a expectativa vai depender muito do tipo de transtorno da pessoa, mas não só o transtorno que a pessoa apresenta, vai depender também de tudo que está em volta dela, né? Vai depender da inserção dela social, da família prestando apoio, vai depender de uma série de outras coisas, né? Diante disso, uma coisa que eu sempre faço é não criar expectativas muito... que eu não possa garantir que vão ser concretizadas. Então, por quê? Porque isso aí vai gerar ansiedade e vai gerar decepção no paciente. Então, nós não podemos, aí da parte do profissional, a gente não pode, né? Então, você tem que conversar, aí eu falando com o espectador, né? Você tem que conversar francamente com o profissional que está te atendendo, colocar nas mesas a expectativa com relação ao tratamento. Eu converso muito com os meus pacientes sobre isso. Eu falo, olha, eu estou te dando essa medicação, essa aqui a gente vai ter um efeito mais imediato, essa a gente vai ter que demorar. Então, há medicações que a gente pode esperar um resultado mais rápido, há medicações que a gente pode esperar um pouco mais para a gente avaliar algum resultado. E há medicações que até as duas coisas, eu falo assim, olha, de imediato você vai sentir esse alívio, mas com o tempo vai vir outro tipo de alívio. Tudo isso precisa ficar bem claro. Invariavelmente, se a doença já é muito crônica, isso eu falo para meus pacientes, olha, você está chegando aqui para mim hoje, mas eu estou vendo que você tem uma doença, uma paciente que eu recebi recentemente, mas você está chegando aqui, né? Hoje, mas você tem uma doença provavelmente desde a infância. Uma doença muito crônica, então eu não posso de jeito nenhum gerar uma expectativa em você que do dia para a noite a gente vai melhorar. Vai ser um trabalho que a gente está começando agora. Então, encarar, sim, o tratamento psiquiátrico é um trabalho conjunto. Normalmente, profissional, paciente e familiares e pessoas próximas. É um trabalho conjunto e o resultado vem com o tempo. Não pode deixar de ir no especialista, porque às vezes tem que diminuir dose, às vezes ele já poderia até ir reduzindo, né? Até tem um nome desmame, né? A retirada do remédio, porque é devagar, é gradual e é com a ajuda do especialista, né? Sim, sim. Muitos remédios, se você parar abruptamente, você vai ter desconforto. Se você parar antes do prazo para o tratamento, a doença pode voltar. Perfeito. E nada garante. Isso é uma coisa curiosa, né? Muitos pacientes param a medicação, a gente volta com a medicação, ele fica bem de novo. Mas alguns pacientes, a gente volta e ele não fica bem. E aí começa uma batalha de novo para fazer o paciente ficar bem. Então, não pare a medicação antes do tempo, por dois motivos. Primeiro, isso pode causar desconforto em alguns casos, que as medicações têm que ser reduzidas gradativamente, a maioria delas. E segundo, existe um prazo de tratamento para as doenças e encerrar o tratamento antes desse prazo aumenta o risco da doença voltar, né? Então não vamos dar essa brecha. Me corrija se eu estiver errada, mas quando as pessoas falam de viciar no remédio, eu acredito que elas estejam pensando na parte química. Mas não tem o vício psicológico também? Porque você falou aqui, em alguns casos você pode ir retirando, que tá tudo bem, fez o tratamento, e aí você faz seu controle, sua manutenção. A pessoa não pode dizer, não, doutor, eu estou tão bem. Será que eu preciso parar esse remédio? Não, isso acontece algumas vezes. Né? Tem pacientes, sobretudo pacientes que sofreram demais, falam, doutor, as coisas não estão tão boas, não mexe não, vamos deixar, né? E às vezes a gente tem que encorajar o paciente a deixar o medicamento. Outros falam assim, doutor, sabe aquele remédio que você me deu para se eu tiver uma crise? Sei, o que tem? Não, eu carrego na bolsa. Nunca usei, faz 1 ano, mas eu carrego na bolsa até hoje, né, para se tiver uma crise. Tudo isso é material para a gente trabalhar com o paciente. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, você falou de um remédio de emergência, no caso de uma crise.
A pessoa, ela sabe que ela tá começando, que a crise está começando, porque para quem vê de fora, é claro que tem vários tipos de transtorno de personalidade, e aqui eu estou imaginando uma situação apenas, né? Parece uma explosão para quem está de fora assistindo. Parece que não anunciou que ia chegar. O paciente sabe? Comenta com a gente enquanto chega até lá, por favor. Então, vamos lá. No caso do transtorno de personalidade, o negócio é um pouco diferente. Medicações como essas que a gente usa para abortar uma crise, elas são muito comuns, por exemplo, no transtorno do pânico. Então, o paciente às vezes tem uma medicação, ele sente que vai vir o transtorno do pânico, começa a ficar mais ansioso, ele pode abortar. No transtorno de personalidade é um pouquinho mais complicado, porque o paciente até sente que o humor dele está alterando, sente que está ficando irritado, nervoso, mas acaba fazendo parte do núcleo do transtorno esse descontrole. Então, ele acaba não controlando. Sabe aquela pessoa, percebo que estava com muita raiva, mas não me controlava, né? E aí o controle passa a não ser propriamente por medicações, mas aí por alteração, mudança de comportamento, né? Treinamento de mudança de comportamento. Quando a gente fala de fazer terapia, a gente já sabe que é um acompanhamento semanal. Então, a pessoa vai uma vez por semana no psicólogo. A gente vai abordar essa dupla do psiquiatra e psicólogo. Mas quando você prescreve o remédio para o paciente, você precisa que ele volte de quanto em quanto tempo para você saber, ou pelo menos no início, se precisar fazer um ajuste, uma troca de medicamento. Com que periodicidade o teu paciente vai te ver? Olha, não existe uma regra absoluta para todos os pacientes, tanto com relação à psicoterapia quanto com relação ao remédio. Tá. Como uma regra geral, a gente pode dizer assim, no início do tratamento, os retornos têm que ser mais frequentes, porque a gente precisa pedir exames, checar exames, fazer ajustes da medicação, ver como o paciente se adapta a cada medicação. Conforme o quadro vai estabilizando, normalmente as consultas podem ser mais espaçadas. No caso da terapia, mesma coisa. Em geral, uma vez por semana é mais ou menos o que acontece de forma mais comum, né? Mas em alguns casos há pacientes que vão 2 até 3 vezes por semana, eu já vi casos, como pacientes que já estão muito bem, estabilizados e muitas vezes passam para cada 15 dias, por exemplo, né, a terapia. Então, isso é particularizado de acordo com o problema que a pessoa tem e de acordo com a fase do tratamento da pessoa. Perfeito. O que você espera da terapia? Porque o remédio a gente sabe, ou a gente já espera o que ele vai fazer, né? A transformação que ele vai proporcionar. O que você espera da terapia? E como que você espera receber essa pessoa depois de um tempo aí que você disse, volte daqui 2 meses, por exemplo? Só um exemplo. A pessoa já vai ter feito várias sessões, a gente acredita, de terapia. Ela vai voltar como? Então, muita coisa pode ser feita na terapia que o remédio não vai dar conta. O remédio dá conta dos sintomas, mas o remédio não vai arrumar um padrão de relacionamento disfuncional que ela tem. O remédio não vai arrumar um padrão de rotina que ela tem. O remédio não vai arrumar, por exemplo, o modo com que ela enxerga e lida com os estressores no trabalho dela. Então, há uma infinidade. Eu podia ficar relatando aqui um monte de coisas da vida da pessoa que o remédio não vai mexer. Mas todas essas coisas são passíveis de trabalho na terapia. E, na minha opinião, eu digo na minha opinião, a terapia ela tem que ter objetivo. Então, a pessoa vai o quê? Para melhorar o padrão de relacionamentos dela, para melhorar o manejo das emoções que ela tem, para melhorar a rotina dela, por exemplo. E isso acho que tem que ser conversado com o terapeuta. As técnicas e as abordagens que o terapeuta pode usar são várias, né? Mas eu acho que o paciente, aí, junto com o profissional, tem que estabelecer aí o que ele espera da terapia. E aí, conversando com o profissional, há muitas modalidades de terapia que põem, por exemplo, objetivos e metas, número de sessões e mede-se a progressão do tratamento. E, na minha opinião, essas abordagens são as que acabam funcionando melhor para um paciente que está doente, né? Agora, se um paciente não está mais doente, já está estável, está lá para se conhecer melhor, aí muda totalmente. Perfeito. Falando de pessoas doentes, a gente tem que pôr aí algumas coisas mais objetivas para ele alcançar. Até porque isso acho que estimula ele a continuar o tratamento, né? Sim, se ele vê um progresso, isso estimula, né? O transtorno ou os transtornos de personalidade podem fazer com que a pessoa não não vai aderir ao tratamento da maneira correta? Não é uma característica? Não, pode ser sim. Sobretudo o borderline, que tem muita instabilidade das emoções. Às vezes ele quer tratar, depois ele não quer mais. Aí tem uma decepção com um profissional, aí abandona o tratamento, volta 2 semanas depois. A instabilidade emocional reflete-se também no tratamento.
Perfeito. E a família tem que estar bem para dar esse suporte, né? Porque eu fico imaginando, a pessoa que teve o diagnóstico, ela vai conviver com algum transtorno de personalidade. Esse acompanhamento vai, inclusive, ajustar quando lá na frente um outro problema vier, né? Sim, olha, um tratamento bem feito e adequado do transtorno de personalidade pode ser longo, mas encontra-se um bom resultado, acaba se encontrando um bom resultado. Equilibra. Entende? Equilibra, sim. Equilibra. A gente não pode ser nihilista, né, com respeito ao transtorno de personalidade. Como toda doença em psiquiatria e medicina, há aqueles casos muito graves que às vezes a gente consegue uma melhora, mas não consegue uma estabilização completa. Isso é na medicina inteira, na psiquiatria não seria diferente. Mas a grande maioria dos casos, quando bem tratado e usando toda a disponibilidade de recursos que a gente tem, consegue-se uma melhora muito grande, uma adequação muito grande, né? O que não dá é para ficar convivendo com sintomas cronicamente. Os prejuízos se acumulam. Perfeito. Deixa eu partir aqui para as perguntas dos telespectadores. Olha só, a Albina Silva tem 37 anos, teve muita depressão ao longo da vida, incluindo transtorno, síndrome do pânico, alterações de humor e outras características de depressão. Ela sofreu muito e uns 3 anos depois, de muito esforço, ela teve uma grande melhora. Nunca foi ao médico. Seria uma boa consultar um profissional? Eu creio que sim. Sabe, muitos problemas, por exemplo, depressões, alguns tipos de depressões, depois de 6 meses, acabam passando, né? Que é um prazo aí de um episódio depressivo. Algumas demoram um pouco mais e acabam passando. Porém, a chance de cronificar os sintomas quando não faz um tratamento adequado aumenta muito. Então, eu acho prudente considerar aí a visita ao profissional. Tem muita pergunta assim, Denise, será que eu tenho transtorno de personalidade? Não dá para responder nem pela televisão e nem adivinhar, precisa ir no médico. Precisa. Aí não dá mesmo. E entra naquilo que a gente conversou um tempo atrás, né? E não adianta fazer o checklist para dizer tem e não tem. O checklist é muito bom, se você procurar lá no Google, com o que a gente conversou aqui, se surgiu a desconfiança, é muito bom procurar um profissional para confirmar ou não o diagnóstico. Mesmo porque o diagnóstico pode existir ou não, ou pode haver um outro diagnóstico que não o transtorno de personalidade, ou pode haver 2 diagnósticos juntos, né? Muitas vezes a doença psiquiátrica associada ao transtorno. É tanta coisa que pode acontecer, precisa de alguém experiente para ver mesmo. Muita gente fica apreensivo, nervoso quando não se fecha o diagnóstico. Então, você está no acompanhamento médico, o médico ainda não fechou o diagnóstico, mas já dá para tratar o que está acontecendo. Então, você já consegue minimizar os prejuízos, mesmo sem ainda ter fechado propriamente o diagnóstico. Porque é excelente fazer diagnóstico, porque você traça, faz o tratamento e isso é maravilhoso. A gente não deve ter preconceito com nenhum diagnóstico. Absolutamente. Mas estigmatiza um pouco, né? Então, a pessoa parece que está buscando algo e ela não quer buscar, ela não quer que feche o diagnóstico, porque ela pode ficar estigmatizada. Pois é, muito boa a sua pergunta. O diagnóstico, a pessoa não precisa se sentir estigmatizada. O estigma é uma coisa que a pessoa carrega com ela com ela mesma, né? E o preconceito é uma coisa que vem de fora. As duas coisas podem acontecer, né, nos transtornos psiquiátricos, mas a gente não tem que ter medo, porque o diagnóstico, para que ele serve, né? É para proteger a pessoa. Então, uma pessoa tem um diagnóstico, qualquer que seja, por exemplo, transtorno bipolar. Essa pessoa, com esse diagnóstico, a gente sabe que existe um padrão de acometimento clínico, um padrão clínico que a pessoa apresenta. Existem tratamentos padronizados para aquele diagnóstico e com aqueles tratamentos a gente espera um determinado padrão de resposta. Por mais que possam variar de paciente para paciente, mas existe já um norte para aquela pessoa. Muitas vezes, não tendo um diagnóstico, a gente vê pacientes, aliás, no transtorno bipolar, isso é bem comum, pacientes que passam 10 anos tratando aleatoriamente até que tenha um diagnóstico de transtorno bipolar e aí começa-se um tratamento mais padronizado para transtorno bipolar. Então, o diagnóstico não serve para descrever a pessoa, o diagnóstico não define a pessoa. Aliás, o diagnóstico nem define a doença, o diagnóstico apenas identifica a doença. A partir disso, a gente pode estabelecer um plano terapêutico, seja medicamentoso, seja psicoterápico, fazer um prognóstico, ver as limitações que a pessoa precisa ter, por exemplo, cuidar do ciclo sono-vigília, não abusar de álcool, etc. Então, a gente acaba protegendo a pessoa, é para isso que serve o diagnóstico. O estigma, nós temos que trabalhar com nós mesmos, né? Seja conversando com as pessoas que a gente gosta, conversando com os profissionais, conversando com o psicólogo. E o preconceito a gente trabalha de que forma? Aí é como o que a gente está fazendo aqui, informando sobre a doença. A gente diminui muito o preconceito.
Depressão, transtorno bipolar, as doenças psiquiátricas são doenças médicas como quaisquer outras. Recebi várias perguntas, vou tentar trazer um pouquinho delas aqui nesses últimos 5 minutos. Quem tem algum transtorno de personalidade pode se casar? Absolutamente, absolutamente, claro que pode, né? Ter filhos? Sim. Obviamente é importante que você faça terapia, que seja controlada, porque o teu descontrole emocional pode afetar o desenvolvimento da criança. Então, casar, ter filhos, relacionamentos, pode, mas você precisa estar controlado, em tratamento, você vai poder tocar a tua vida numa boa. Até porque a questão do remédio, não sei se pode engravidar usando o remédio, né? Então, muitos remédios são relativamente seguros, compatíveis com a gravidez, outros não, precisa ser muito bem conversado com o seu médico. Perfeito. Trabalho? Sim. São pessoas que trabalham normalmente. Da mesma forma. Não está escrito na testa de ninguém esse diagnóstico, né? Não está escrito, né? Estando tratado, equilibrado, fazendo sua terapia, tomando remédio, toca a vida numa boa. Mais uma pergunta aqui, chegou em torno da esquizofrenia. Tem alguma coisa a ver com transtorno de personalidade? Não tem a ver. Tem lá um relacionamento muito distante com algum transtorno de personalidade, mas assim, a resposta é não tem a ver, né? Esquizofrenia é aquela pessoa que tem delírios, alucinações, é um transtorno psiquiátrico bem diferente. Também precisa de acompanhamento, precisa absolutamente. Remédio, mas é um outro problema e tem acompanhamento e tratamento, melhora a qualidade de vida do mesmo jeito. Sim. Esquizofrenia é um transtorno muito diversificado. Tem pacientes muito graves que realmente caminham para a incapacidade, mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que está acabando a faculdade de medicina e tem diagnóstico de esquizofrenia. Perfeito. E para fechar, acho que essa pergunta aqui retrata várias outras que eu recebi. Uma telespectadora que na adolescência a mãe sempre a privava de sair de casa, dizia que as amizades dela não eram boas. Ela tem 5 irmãos homens, então sempre ficou um pouquinho mais recolhida. Ela sofria muito, sempre teve dificuldade de fazer amizades, de conversar em público. Hoje ela é casada, tem filho, o marido diz que ela é antissocial. Porém, ela se adaptou a esse ritmo, sem festa, sem amigos. Ela se dá muito bem com colegas de trabalho, mas não os considera amigos. E conta que é feliz assim. Gosta do mundinho fechado dela. Quer saber se futuramente pode vir a desenvolver problemas como depressão por conta desse estilo de vida. E assim como essa pergunta, eu usei uma só para retratar as outras tantas que eu recebi aqui, as pessoas tentando se encaixar. Foi muito boa a gente fechar com essa pergunta, né? E outra, eu corrigiria, viu? Qual que é o nome dela? Eu corrigiria. A gente não falou o nome porque ela mandou por mensagem particular. Então tá. Corrige isso, não diz o seu mundinho fechado, não. É o seu mundo, é o jeito que você gosta de viver. Você está se sentindo bem, à vontade assim. Você é uma pessoa um pouco mais reclusa, não é de tantos amigos. Não há problema nenhum nisso, pelo amor de Deus. A gente não pode patologizar comportamentos. Cada um tem o jeito de ser. Se você está feliz assim, isso não está te causando prejuízo, não está causando prejuízo para ninguém. Se está tocando a tua vida, cuidando bem da tua família, trabalhando, quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer que isso não é normal ou isso é patológico, né? Não é isso que vai te causar depressão de jeito nenhum. Então, a gente não pode fazer isso. Pegar um comportamento que é um pouco diferente do que se espera ou que alguém espera dela e dizer que isso é doença, né? Isso não se faça. Perfeito. Doutor, eu adorei te receber aqui. Nosso tempo já acabou, passou muito rápido. Eu que adorei estar aqui. Tô à disposição aí para conversar de novo com vocês. Você vai ter que voltar, com certeza. Já pensei em vários outros assuntos que a gente poderia abordar aqui. A participação dos telespectadores, às vezes, vem em assuntos correlatos, né, que giram em torno do que a gente está falando. Então, abre um leque de possibilidades de você voltar para a gente esclarecer as outras perguntas também. Vou passar seus contatos. Você que está em casa, preste atenção. No Facebook, Psiquiatra Fernando Fernandes. Lá no Instagram, Psiquiatra Fernando Fernandes também, @Psiquiatra Fernando Fernandes. No YouTube, da mesma maneira, Psiquiatra Fernando Fernandes. E tem o site www.psiquiatrafernandofernandes.com. Volte sempre, doutor. Obrigada por ter vindo, esclareceu tanto as nossas dúvidas, foi bastante esclarecedor. Eu que agradeço, foi um prazer. Bom fim de tarde.